Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos sétimos anos do Raimundo Mesquita, do dia 25 de 5 de 2021, com o professor Hinaldo. No nosso tema de hoje, abordaremos os números racionais. Pessoal, esses números aqui são aqueles que podem ser colocados na forma de fração. Já vou adiantando o conteúdo. Todo número inteiro que não é quebrado, pessoal, não tem, pode ser escrito na forma de fração. Veja os exemplos. Menos 3. Menos 3 é um número inteiro. Ele não é quebrado. Mas embaixo dele eu posso colocar 1. Então ele ficou menos 3 sobre 1. Ficou na forma de fração. Mais 7. Mais 7 também posso colocá-lo na forma de fração. É só colocar 1 embaixo. Professor, mas isso não vai fazer diferença? Vai não, porque se eu dividir 7 por 1 dá 7. É a mesma coisa. Só está na forma de fração. E 0 pode ser colocado na forma de fração? Claro. Você coloca o 0 em cima e o 1 embaixo. 0 dividido por 1 dá 0. Você não tem nada para dividir para uma pessoa, não vai dar nada. Deu para entender? Os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Existem números que não são classificados como números inteiros e que podem ser escritos na forma de fração. Observe. 3,5, pessoal. Você tem quantos algarismos depois da vírgula? 1. Quando tiver 1, você coloca uma fração, você coloca o 3 e o 5 em cima. Como só é uma casa, você coloca 10 embaixo. Se fosse duas casas, seria 100, ok? E assim por diante. Pessoal, nós vamos ter um caso especial aqui agora, que são as dízimas periódicas. Ok? Observem, pessoal, que aqui é 0,6, certo? Aqui vai para o infinito. Como é que eu coloco? Na realidade, aqui, pessoal, ele colocou 2 terços. Mas ele está dizendo que isso é a fração geratriz dessa dízima, ok? O que é a fração geratriz? É que se eu dividir 2 por 3, vai dar 0,66666 e assim sucessivamente. Eu vou fazer uma forma melhor de você entender. Vamos pegar aqui a canetinha. Aqui é 6, vai se repetir para o infinito. Você vai pegar 6, coloca em cima e coloca um 9 embaixo. Professor, por que é que eu coloco um 9 embaixo? Porque para dar certo, já foi calculado que é um 9. O que é que você vai fazer aqui? Você vai dividir isso por 3. Vamos dividir por 3 para ver quanto é que dá em cima e embaixo. Prestem atenção como vai dar a fração de cima. Olha aqui, ó. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, eu consigo escrever uma dízima periódica em forma de fração. Aqui eu tenho agora menos 0,75. Quantas casas eu tenho aqui, pessoal? Tenho 2 depois da vírgula. Então eu pego esse 75 e colocaria aqui em cima, ok? Eu vou fazer para você entender, porque aqui está muito resumido. Olha, eu pego esse, vamos fazer aqui embaixo. 0,75, você opta menos, né? São 2 casas, você coloca sobre 100. Certo? Por que, professor, sobre 100? Porque são 2 casas decimais aqui, ó. O que é que você vai fazer agora? Coloca 100 embaixo. Porque tem 2 casas depois da vírgula. Se fosse só uma, era 10. Se fosse 3, 1000. Professor, e o senhor falou para mim que é 75 sobre 100, não é? E por que aqui está dando 3 quartos? Porque, meus amiguinhos, ele vai dividir em cima e embaixo por 25. Se ele dividir em cima e embaixo por 25, você vai ver que vai dar 3 quartos. Vamos dividir? 75 dividido por 25 dá 3, pessoal. 100 dividido por 25 dá 4, pessoal. Então tá aí o que foi que ele fez. Transformou esse número decimal em número racional. Então vamos agora ler para entender de forma geral o que é um número racional. Os números que podem ser representados por uma fração na forma A sobre B. Pessoal, esse A e B aqui é a forma geral, certo? Representam números, em que A e B são números inteiros, podem ser positivos ou negativos. E B diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque você não pode colocar o zero embaixo, eu não posso dividir
alguma coisa por nada. Nada, o zero representa a ausência de alguma coisa. Então o B tem que ser sempre diferente de zero. São chamados números racionais, os números que podem ser escritos dessa forma. Esses números formam um conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Pessoal, os naturais pelo N, os inteiros pelo Z e os racionais pela letra Q, esse Qzinho bonitinho aqui, ó. Derivada da palavra quociente, ok? Então, Q de quociente. Então, o conjunto é A sobre B, vírgula, sendo A e B números inteiros, e B diferente de zero. É a forma de representar o conjunto dos números racionais. Vamos ver aqui na página seguinte. O que é que diz? Agora acompanhe algumas situações em que os números racionais são usados. Daniela comeu 0,375 de uma pizza. Esquisito, né, pessoal? Ela comeu um número decimal. Vamos ver como é que a gente transforma isso em fração. Quantos pedaços ela comeu? Legal, né? Então vamos ver aí, ó. A pizza, pessoal, foi dividida em 8 partes, ok? 8 partes. Então a gente já sabe que o todo, o inteiro, é uma pizza. Representa 8 partes iguais. Um oitavo é 0,125. Se você dividir 1 por 8 na sua calculadora, vai dar 0,125 de pizza. Se você dividir 2 por 8, dá 0,25, mas ela comeu 0,375. Então vamos dividir 3 por 8. Opa, achei, ó, 0,375 de uma pizza. Então ela comeu 3 oitavos da pizza, né? Fácil. 8 oitavos é uma pizza inteira, o inteiro. Portanto, Daniela comeu 3 pedaços, ó. Tá aqui a representação em desenho. De acordo com o marcador, qual é a situação do tanque de combustível do automóvel? Ele faz a pergunta, olha. O tanque aqui está cheio, pessoal. Aqui um meio indica que o tanque de combustível está com a metade da capacidade. Um meio representa 0,5. Por quê? Porque se você dividir 1 por 2, dá 0,5. Se fôssemos representar o valor do tanque cheio por uma fração, que fração seria? Pessoal, o tanque de combustível está completo. Você poderia colocar 8 sobre 8, 10 sobre 10, 15 sobre 15. Por quê? Porque vai dar 1 e 1 é o inteiro. Deu para entender? Espera-se que os alunos, ó, ele já responde aqui, respondam que qualquer fração em que o numerador e o denominador são iguais representa a unidade, ok? Então, seria 1, né? Então vamos para frente para a gente finalizar. A temperatura mais baixa verificada no Brasil foi menos 14 graus Celsius em Caçador, Santa Catarina, em 1952. E a mais alta foi de 44,7 graus centígrados em Bom Jesus do Piauí. Só podia ser no Piauí, né, pessoal? Em 2005. Podemos representar essas temperaturas na forma de fração. Pessoal, menos 14, você pode colocar menos 14 sobre 1. 44,7 graus, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Uma a gente não coloca 10? Então eu repito todos os números, ó, 4, 4 e 7, coloco em cima, não coloco vírgula, e coloco um 10 embaixo porque é só uma casa, então ficou 447 sobre 10. Vamos ver outro exemplo. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 36,2% dos indígenas vivem em área urbana e 63,8% na área rural. Podemos representar as porcentagens na forma de fração. Olha, vamos transformar essa porcentagem em fração. 36,2, pessoal, aqui é porcento, por um cento, percentum, do latim, ok? Então eu vou colocar esse número, ó, 36,2 sobre 100, que é por um cento, que é porcentagem, ok? Mas ainda, pessoal, eu tenho uma casa aqui, olha. Eu quero eliminar essa vírgula aqui. Eu tenho que passar ela para o lado direito. Vou fazer uma mágicazinha aqui. Vou passar essa vírgula para cá, ó. Se eu passar essa vírgula para cá, eu posso retirá-la depois, porque fica o número aqui, ó, 362. Que do outro lado só tem zero aqui da vírgula. Então esses zeros aqui que fica aqui não vai valer nada. Você não precisa representar. Mas eu fiz um deslocamento de uma casa. Era 100. Quando eu desloco para a direita, aumenta um zero na fração de baixo, ó. Então ficou 362 sobre 1000, ok?
Vamos agora representar 63,8%. Vamos transformar para a forma de fração. Então coloco 63,8 em cima. Como só é uma casa decimal, desculpa pessoal, como é porcentagem, aqui não é o caso de uma casa não, como é porcentagem, é 100 embaixo, entenderam? Não vá confundir com uma casa do 10 não lá, porque nós estamos falando de porcentagem. Então ficou 63,8%. Se eu deslocar para a direita, eu tenho por obrigação de acrescentar uma casa aqui, ó. Então ele acrescentou mais uma casa aqui embaixo, ó, um zero. E a vírgula ficou bem aqui do lado direito. Aqui do lado direito da vírgula é zero, ninguém coloca. E também pode se retirar a vírgula. Então ficou 638 sobre 1000. Vamos agora finalizar com a leitura, ó. Com as frações podemos dizer que a cada 1000 indígenas, certo? Deixa eu ver aqui se ele colocou. Podemos dizer que a cada 1000 indígenas, aqui ó. Por que ele fala 1000 indígenas? Porque aqui na fração ficou 1000. 362 vivem em área urbana. Então 362 vivem na área urbana. Descobrimos isso, porque nós transformamos uma porcentagem em uma fração e simplificamos. 362 vivem na área urbana, enquanto 638 vivem na área rural. Todos os aqui foi transformado em 1000, ó. A cada 1000 índios, 638 vivem na área rural e 362 na área urbana. Observação: existem infinitos números que não são racionais. E quem são esses números, meus queridos? São os irracionais, que vocês vão ver na série seguinte, pois não podem ser escritos na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Escritos na forma decimal, eles têm infinitas casas que não são dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São números que podem ser transformados na forma de fração. Ele vai para o infinito, as casas decimais. Muitas delas se repetem, por isso que é chamado de dízima periódica, vai ter um período. Ou seja, nos irracionais não há algarismo que se repete indefinidamente. Então vamos lá, a raiz de 2, quanto é? Raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 13, 5, 62, mas não tem número se repetindo, pessoal. Raiz quadrada de 3, 1,7, 3, 0, 5, não tem número se repetindo. Vai até o infinito e nunca vai se repetir os números numa sequência, ok? O π, que é uma letra grega, que a gente vê lá na definição de círculo e circunferência. Tem como demonstrar quem é o π? É o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Dá esse número aqui, ó, 3,14, 15, 92, 653, 3 pontinhos. Entenderam, pessoal? Então tá aqui a aulinha em vídeo. Vocês vão ter isso em web aula também. Vou enviar um PDF com esse conteúdo e também no PDF vai estar lá dizendo a página e as questões da atividade que você vai fazer, ok? Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual com o professor Hinaldo. E chegamos ao fim.